Fala pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Tiago Everton, eu atuo na área de informática desde 2005. Na época eu trabalhava com manutenção de computadores. No final de 2015 eu me formei em sistemas de informação e desde 2019 até hoje, atualmente, eu sou programador lá numa empresa global. Eu não vou falar o nome porque talvez não possa, né? Eu não sei ainda como é que funciona as diretrizes do YouTube. Então, esse é meu primeiro vídeo aqui falando sobre liberdade financeira. Então, este vídeo não é recomendação de investimentos, tá? É toda a minha visão, todo o meu conhecimento sobre investimento. O conteúdo é de caráter educativo. Então, eu vou falar um pouco aqui como tudo começou. Eu comecei através das minhas dívidas que eu estava devendo na CIA, estava devendo no Hiper e no Banco do Brasil. O Banco do Brasil foi de um estágio que eu fiz na época, não sabia que tinha taxa de manutenção. E aí, quando terminou meu estágio, eu não fui fechar a conta. E isso ficou criando uma bola de neve. E eu não sabia. Até chegar uma carta na minha casa a respeito da cobrança. O cartão da CIA foi que eu emprestei um amigo. E aí ele fez umas compras e não pagou, sujou meu nome. O cartão do Hiper, eu tinha comprado uns materiais para a reforma daqui da minha casa. E o que aconteceu foi que a empresa atrasou meu pagamento durante 3 meses. E aí criou uma bola de neve. E os juros é muito alto, era muito alto, né? Na época, hoje em dia eu não sei porque eu não tenho mais o cartão. E aí mais para frente eu vou explicar como foi que eu fiz para sanar essas dívidas. Então, o primeiro passo que eu trago aqui para vocês é as crenças limitantes mais comuns que eu escuto, né, desde quando eu era criança. No caso que eu coloquei, eu não sei se estarei vivo amanhã. É o que eu mais escuto até hoje. E quando eu chego para falar com alguém sobre liberdade financeira, a pessoa diz: Ah, porque eu já estou muito velho. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque se eu morrer amanhã, eu vou deixar tudo aí para alguém. E aí eu uso uma frase aqui de Charlie Munger. Quem é da área de investimento conhece ele. É um dos pioneiros aí, né? Se não pioneiro, ele e o Warren Buffett. Ele falou o seguinte: quando você tiver um problema, inverta a situação. No caso, quando a pessoa chega e diz, não sei se estarei vivo amanhã, e aí eu retruco com a ideia do Charles Munger lá, que ele diz, faça o inverso. Então fala a pessoa, e se você continuar vivo? E se você chegar a 60, 50, 60, 70 anos? Então, o primeiro ponto é esse, né? Para a gente criar essa liberdade financeira, né? Ter essa mentalidade rica, que eu chamo de mentalidade rica, o primeiro passo é a gente acreditar que vai estar vivo, sabe? A gente vai estar vivo e se a gente não estiver vivo, provavelmente vai ficar para alguém da sua família, seu filho, sua mãe, seu irmão, alguém. Mas é importante a gente fazer. Então comecei a pensar nessas coisas quando eu fiquei endividado e aí eu fui pesquisar sobre livros de investimentos. Sobre investimento, né? Como investir, em quem investir, onde investir, com quanto começaria. E aí eu tava assistindo um vídeo, né? Tinha um. Eu não me lembro o nome da pessoa no momento. Tava falando sobre vários livros que ele tinha lido. E aí tem um comentário falando sobre um livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Isso por volta de 2022, acredito eu. Entre 2021 e 2022. E aí eu fui atrás desse livro, comprei o livro, li o livro. Eu super indico, mais pra frente eu vou falar sobre esse livro, o que é que ele
fala o que é que ele recomenda, como é que funciona, mas investir é coisa de rico. Vamos pegar o próximo tópico e não é. O problema é que no Brasil nós não estamos acostumados a essa questão de a mentalidade financeira, né? A liberdade financeira. A gente não é ensinado sobre isso, até porque eu vim aprender sobre isso por questões de curiosidade e também porque eu estava com problema financeiro e por mais que eu estudei com pessoas muito inteligentes, conhecia várias coisas, diversos setores, diversas áreas, nunca comentaram sobre isso comigo. Então, investir é para todo mundo, independente se você vai começar com 50, com 100, com 1000, com 100 mil, com 1 milhão. O ponto mais importante é você começar. Como disse Aristóteles, né? Bem começado, metade feito. Então, eu comecei a guardar dinheiro depois que eu sanei todas as minhas dívidas. Mais para frente eu vou explicar como foi que eu fiz isso. E comecei a guardar dinheiro. Mas aí, até então, eu não fazia investimentos. Eu só guardava o dinheiro. E não era muito, tá? Porque eu estava fazendo, terminando a reforma aqui, tive que comprar algumas coisas e guardava pouco dinheiro. Até que chegou o ano de 2023 e aí eu comecei a estudar, a comprar livros, a pesquisar, a assistir vídeos dos pioneiros, de algumas pessoas, que foi o Charlie Munger, o Warren Buffett e entre outros. Esses dois é o que eu mais sigo. Então, dinheiro não traz felicidade. Aqui eu uso a técnica do Charlie Munger, né? Que eu faço o inverso. O dinheiro traz felicidade, sim. Quando alguém precisa da sua ajuda, você ter um dinheiro para poder ajudar, tipo uma família, um irmão, alguém da família, né? Um irmão, um filho, sua mãe, seu pai, um amigo, sabe? Você viajar, você conseguir comprar alguma coisa. Então, o dinheiro traz felicidade. E aí, eu peguei essa frase, se não agora, então quando? Essa frase, ela é se não agora, quando? É de um livro, tá? Que conta a história dos judeus quando estão fugindo da Bielorrússia lá em 1943. E aí, quando eles estão tentando cruzar a Alemanha e chegar na Itália, né? Estão tentando fazer isso. Então, a frase é de lá, desse livro, tá estampado na capa lá. Seria se não agora quando? Então eu coloquei esse então, né? Se não agora, então quando você vai começar a pensar em investir? A pensar em criar essa mentalidade rica. As dívidas, né? Vou falar aqui como foi que eu fiz para sanar minhas dívidas. Eu estava com 3 dívidas, então eu fiz o seguinte. Quando eu comecei a trabalhar em 2019, eu entrei em contato com as empresas que eu estava devendo, com o financeiro deles, né? Procurei e-mails, números da empresa e entrei em contato. Então, eu fiz um acordo com as três para ficar pagando essas dívidas. O hiper, eu me lembro que era quase 9 mil, era 8 mil e pouco. O Banco do Brasil foi uns 300 e pouco. E teve o da CA que foi uns 400 e poucos reais também. E aí eu fiz um acordo com eles, com cada um separado, né? Liguei, falei, ó, comecei a trabalhar, quero pagar essa dívida e eu queria que você parcelasse. Veja aí um acordo aí que seja bom para ambas as partes. E aí eles parcelaram, né? Eu liguei para os três, parcelaram e eu fiquei pagando. Uma parcela de 150 de uma parcela de 200 e pouco de outra, até eu sanar a minha dívida, quitar todas as três.
E aí, esse ponto aqui é importante porque isso aqui, depois que você está na sua dívida, você consegue um crédito no mercado. Por, por pequeno que seja, por menor que seja, você consegue tirar um cartão de crédito depois. Eu não tinha nenhum, porque eu tinha bloqueado, né? Eu tinha sujado meu nome, no caso. E aí, depois de um tempo que eu paguei, passou acho que um ano e meio, eu consegui criar um cartão no Banco Inter, no Nubank e no Santander. E por falar em Inter, é o banco que eu uso para fazer meus investimentos. Mais à frente eu vou criar vídeos ensinando como você vai se cadastrar lá, como você vai fazer esses investimentos no exterior ou aqui no Brasil. Mas dei um jeito, pessoal, de pagar suas dívidas, porque isso abre caminhos para que você possa é, começar a pensar em liberdade financeira. Então, façam acordos, também não vão pagar valores exorbitantes além do que você pode pagar. Se dá para parcelar em 6, em 5, em 10. Eu pedi o máximo que podia porque eu comecei trabalhando ganhando salário mínimo, não era muito. E aí também ficava muito pesado porque eu tenho outras despesas dentro de casa, sabe? Mas eu consegui pagar, consegui criar outros cartões depois de um tempo e é isso que eu digo a vocês nessa parte aqui. Façam um acordo para poder seguir esse caminho aqui de forma tranquila. Então, o livro foi esse que eu vi no comentário do vídeo que eu estava assistindo, O Homem Mágico da Babilônia. A Babilônia, por incrível que pareça, eu vejo poucas pessoas falando sobre esse livro. Apesar de ter 2 milhões de exemplares vendidos, muitos vídeos eu assisti sobre investimento. E só um comentário e um vídeo que falou sobre esse livro. E esse livro, para mim, ele é o primeiro que você tem que ler, tá? Esse livro ele é muito bom, muito, muito bom. Ele ensina tudo de forma simples e prática. Como você começa a investir, como você começa a economizar, como você faz seu trabalho, seu dinheiro trabalhar para você. Então esse livro é por isso que eu coloquei aqui você guardar um décimo do seu salário para você. Isso aqui seria que esse um décimo ele relata no livro, né, que isso é para você guardar um décimo do seu salário. Ele explica que você tem que guardar isso aí pelo trabalho que você faz e que você não deve gastar, não deve tocar. Eu vou falar mais sobre isso mais à frente. Porque tem muitas pessoas que eu trabalhei e que eles não guardam e nem conseguem guardar dinheiro. Se eu tenho vários amigos que se eu chegar hoje em dia e pedir R$ 100 emprestado, ele não tem, porque o pensamento é consumista, é de consumismo, sabe? É de gastar. E para a gente começar a investir, a gente tem que começar a economizar. Charlie Munger fala sobre isso. Ele diz que a parte mais difícil é você conseguir juntar o seu primeiro R$ 100.000. Quando você consegue juntar o seu primeiro R$ 100.000, dali para frente, tudo fica mais fácil. Por quê? Você já está com a sua mentalidade trabalhada para economizar e para investir. Então, eu super recomendo esse livro, é uma didática simples, não não tem não tem muitas páginas, tá? Você compra, ele é barato, não é caro, se eu não me engano tá 30 e poucos reais na Amazon, ele. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. Você clica, compra lá, vale a pena.
É um investimento barato, com conteúdo que vai mudar a sua vida, toda a sua vida. Da partir de hoje para frente, quando você começar a ler esse livro, vai mudar todo o seu pensamento sobre dinheiro, sobre liberdade financeira. E aí, dentro desse livro, ele fala sobre as 5 leis de ouro, que é dentro do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. O ouro vem de bom grado. Nessa parte, ele comenta um pouco que quando ele fala ouro vem de bom grado, é que é o dinheiro que você guarda para você, tá? Então, tem muita gente que não dá valor, né? O dinheiro que ganha, por pouco que seja, só pensa em pegar e gastar. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente. Quando o seu dinheiro gera ativos para você e não passivos. Eu vou explicar isso mais para frente. O ouro busca proteção do proprietário cauteloso. É quando você investe corretamente o seu dinheiro. Nesse livro, ele dá um exemplo de Arcade, acredito que seja esse nome, que ele consegue guardar uma moeda de prata a cada mês que ele trabalha. E aí ele pega o dinheiro, né? Ele pega o seu dinheiro e dá a um mercador para comprar joias. Para quando ele retornasse da viagem, eles vendessem as joias e distribuísse igualmente os lucros. E aí ele fala aqui, né? O ouro foge do homem que emprega em negócios ou propósitos, que não faz sentido, né? Tipo, você pegar o seu dinheiro e financiar um carro. Você pegar o seu dinheiro e financiar uma casa. Ah, eu não vou ter, vai. Mas mais para frente eu vou explicar como é que você vai poder adquirir uma casa, um carro, uma viagem. Então, o que é que aconteceu? Quando a Arcade dá o dinheiro que ele conseguiu guardar em um ano para esse mercador, o mercador viaja, né? Quando ele volta, ele é enganado, se eu não me engano, por outros mercadores que ao invés de vender joias, venderam pedaços de vidro. E aí quando ele retorna, que ele vai vender, né? O pessoal vê lá e diz, ó, isso aqui te enganaram, isso aqui é vidro, isso aí ele relata lá no livro. Esse aqui é vidro e não tem valor nenhum. Então ele fala que a cautela do investimento é você, se você vai investir o seu dinheiro em algum lugar, procure alguém que entenda daquilo ali. A mesma coisa a gente traz para quando vai fazer um investimento num fundo de tijolo, que é o fundo imobiliário, no fundo de papel, numa ação. Você tem que saber o que você está fazendo. Não adianta eu pegar meu dinheiro, vou comprar isso aqui porque fulano falou. Vou comprar isso aqui porque eu pesquisei e tá top 10, top 20. Não, você tem que fazer uma análise. Eu vou explicar tudo isso aí em outros vídeos, como é que você vai analisar uma ação, como é que você vai analisar um fundo imobiliário, como é que você vai analisar o mercado lá de fora, que a gente chama de rates, a gente chama de. é, Tem rate e tem. Fugiu o nome agora. Daqui a pouco eu lembro, eu falo. Então vou explicar tudo isso a vocês. ETF e rates. ETF nada mais é que são as empresas que você investe e que você não tem que se preocupar muito em fazer essa análise, porque as empresas já investem, quase todas as empresas de fundo de tijolos, de papel dos Estados Unidos, sabe? E as REITs são fundos imobiliários, tijolos, papel, sendo que é um investimento direto naquele fundo de tijolo. Aí você vai lá e escolhe uma REIT. E a ETFs são várias empresas que uma empresa
pega o seu dinheiro e faz o investimento para você, e você não precisa se preocupar muito com, com um passo a passo de uma ação. Sei lá, você quer investir no fundo de tijolo aqui do Brasil. Então tem todo um passo a passo para você fazer para poder ver se vale a pena você for um comparativo entre dois fundos de tijolos que você quer investir. E aí eu tenho uma planilha que eu vou passar tudo para vocês com detalhes. Então, é, mais para frente a gente vai ver sobre isso aí. Aí o ouro escapa ao homem que o força a ganhar impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos. Isso aqui é como eu expliquei, né? Eu não vou pegar meu dinheiro e investir numa ação só porque fulano, Beltrano falou. Não. Eu tenho que saber por que eu vou investir ou eu estou investindo naquela ação. Eu tenho que saber analisar. Então, isso aqui são as 5 leis de ouro. Eu não coloquei tudo devido a direitos autorais lá, né? Eu não sei como é que funciona aqui. Então, eu coloquei ponto. E quando você comprar o livro, você vai poder ter acesso ao resto do conteúdo. Eu trouxe só uma pequena parte. Porque os pobres ficam mais pobres. Isso aqui, pessoal, é o ponto que eu caí, né? Muitas pessoas se encontram hoje em dia. É, dívidas, empréstimos, financiamentos. Financiamentos são um absurdo, todo mundo sabe. Empréstimos também. As dívidas, né, que vêm. Às vezes a gente vem postergando há vários anos. E aí nós precisamos evitar esses tipos de coisas para poder começar a fazer investimento. Então, nós compramos muitos passivos ao invés de ativos. Eu vou explicar mais para frente o que é cada um. Então, gastando tudo que ganha e etc. Tipo, eu tenho amigos e pessoas da família também que não tem 10 reais se eu chegar e pedir emprestado. Não tem. Porque eles gastam esse mês, um exemplo, tá? Sei lá, a gente tá no mês de dezembro. E aí eles gastam tudo que ele ganha nesse mês para pagar no mês que vem. Se ele ganhar 2.000, às vezes gasta até mais, 2.300, 3.000, e depois fica com a mão na cabeça, porque não tem a mentalidade rica. Ele não tem o controle financeiro. Ele às vezes não sabe nem a quem está devendo ou com que gastou aquele dinheiro. Muitas vezes acontece isso. Já aconteceu isso comigo, tá? E aí vem um ponto, o pobre que consegue furar essa bolha, ele vai longe, porque ele sai, né? Nós chamamos de sair da caixa. Conseguimos enxergar como driblar essa parte de dívidas, de empréstimo, de financiamento, de estar gastando tudo e não gastar um décimo do nosso salário e não guardar, né, um décimo do nosso salário para a gente, que é o que a gente merece do nosso trabalho. E o pobre que deseja ser rico, mas não sabe os meios, que meios são esses que eu vou apresentar durante os outros vídeos aqui para vocês. Então, o que as pessoas ricas fazem? Gastam menos do que ganham, economizam, né? Eles economizam em tudo que eles podem. Tipo, se ele ganha 5.000 reais e ele pode pagar um aluguel de 3.000, ele vai procurar um aluguel mais barato ainda, tá? Isso é economizar até conseguir a liberdade financeira. Vivem abaixo de suas possibilidades, eles conseguem economizar em tudo, coisa que muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente não valoriza o suor que a gente teve, né, para conseguir aquele dinheiro. Não fazem dívidas, não fazem financiamentos, consórcios, etc. Até fazem financiamentos, consórcios,
mas eu vou explicar como eles fazem isso aqui. Criam várias fontes de renda, que são os ativos, vou explicar mais para frente. Cuidam do dinheiro, né? Poupam, investem, pensam no futuro. Aí entra aquela questão, e se eu morrer amanhã? E se você não morrer? Né? Por fim, conseguem a liberdade financeira, que eu acredito que se você está aqui é porque você tem interesse no assunto. Então, o segundo livro que eu super indico para vocês, depois do Homem Mais Rico da Babilônia, eu paguei R$ 32 nesse livro e tem um conteúdo aqui. Eu queria ter lido esse livro com meus 10, 11 anos. Eu, infelizmente, conheci o livro um pouco tarde, mas que mudou totalmente a minha visão sobre dinheiro, sobre investimento e sobre liberdade financeira. Então, os ricos compram ativos e não passivos. Então, exemplos de ativos que colocam, né, dinheiro no nosso bolso são ações, são fundos imobiliários, títulos de renda fixa, são CDBs, imóveis quitados ou com desconto, negócios. Esse quitados ou com desconto, por exemplo, você consegue comprar uma casa muito abaixo do valor e vende acima do valor que você comprou. Então isso aí, você pega um imóvel quitado ou um móvel com muito desconto. Então é viável para você, você está ganhando dinheiro, isso é um ativo. Né? Exemplos de passivos, que no caso é o que muitas vezes nós fazemos. Né? No caso seria a parte do pobre, que é casa financiada, casa de praia, carro, moto, dívida, empréstimos, cartão de crédito. Às vezes você tem 3, 4, sai gastando, gastando, gastando. Aí não às vezes só consegue pagar um, o outro fica para pagar depois e paga uma parte do outro. E isso cria uma bola de neve que a gente nunca consegue sair. E no final acaba sujando o nome, enfim, né? Cria toda aquela situação. Então esse livro é muito, mas muito bom. Eu coloquei ele como segundo porque eu achei o Homem Mais Rico da Babilônia uma leitura simples, rápida e que você aprende e entende, tá? Aqui no Pai Rico, Pai Pobre, ele explica de uma forma assim mais teórica, sabe? Mas tem exemplos de vida que ele teve, mas quando você vem do outro livro para cá, você já vem com a ideia, então super encaixa com esse aqui. Então eu super indico, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, caso você tenha interesse. Acredito que ainda está pelos mesmos 32, mas se for 100, R$ 200 esse livro vale, mas não é. Eu comprei ele por R$ 32 já. Se aumentou, não foi muita coisa não, mas é um livro muito bom, muito, mas muito bom. Nunca terei um carro, uma casa, um conforto. Primeiro, a gente tem que ter a liberdade financeira e depois os sonhos. Porque não adianta eu pegar um carro, financiar 5, 6 anos e muitas vezes chega num 1, 2 anos eu não consigo mais pagar, devolvo o carro, já gastei com gasolina, com IPVA, com consertos. Às vezes você bate em alguém, no carro de alguém, né, alguma coisa, e aí você tem mais prejuízo ali. Às vezes você financia uma casa com valor exorbitante e aí você não consegue, né, sair daquela dívida ali. Não é nem alugar, né? É comprar, né? Você financia uma casa e para 20, 30 anos. Então, depois da nossa liberdade financeira, vem os nossos sonhos que vai ser gerado através de nossos ativos. Então, pensar como um rico é investir todos os meses, e aqui a gente cai num ponto. Quando eu comecei a guardar dinheiro, eu me lembro que era, às vezes sobrava 200, 150, 300, dependia muito do mês, sabe? Que eu estava pagando minhas dívidas e eu estava também tendo que comprar alguns materiais para casa,
de construção, porque aqui onde eu moro era pequeno, sabia? Eu tive que aumentar, porque eu tive que fazer alguns quartos para poder também trabalhar. E aí eu tive que ter, infelizmente, ter essa dívida. E felizmente, né, ao mesmo tempo, eu pude fazer isso. Mas aqui eu comecei a guardar todos os meses, nem que fosse R$ 50, mas eu guardava. Eu não investia ainda na época, porque eu não tinha essa mentalidade de fazer esse investimento a longo prazo, né? O ideal é investir 20% do que você ganha, mas se você não conseguir, então o mínimo seria 10. Acredito que todo mundo consegue guardar 10% do seu salário. E nós precisamos ter também uma reserva de emergência de 6 meses. E como é que funciona isso aqui? Sei lá, vamos supor que você ganha R$ 2.000 por mês. Então, você vai ter que multiplicar aí, né? 6 vezes 2, que vai dar 12. Então, você vai ter que ter R$ 12.000 de reserva de emergência. E essa reserva de emergência não é para você gastar com coisas que não são de emergência, tipo comprar carro, moto, passeio, viagem. É para tipo acontecer alguma coisa de saúde, remédio, né? Se sei lá for, teve que ir no médico e aí você vai comprar um remédio muito caro, então essa reserva de emergência serve para isso. Se uma cirurgia, alguma coisa, sabe? Então nós fazemos essa reserva de emergência. Hoje em dia eu tenho, tem que ser 6 meses do seu salário guardado. Ah, eu não tenho como ter uma reserva de emergência, mas não é por isso que você vai deixar de investir. Eu vou ensinar mais para frente todo passo a passo como é que eu fiz. Com isso, se você consegue investir todos os meses, pode ser 50, 100, R$ 200, 1.000, 100.000, 1 milhão, não sei. Não sei quanto é que você tem. Se, se você consegue guardar 20% do seu salário, se você tem uma reserva de emergência, então você vai poder financiar sua casa, você vai poder financiar seu carro, vai poder gastar o resto como você quiser. Fazendo assim, sua vida financeira não será prejudicada. Por quê? Se você está investindo todos os meses, você está guardando 20%, você tem sua reserva de emergência, então o que sobra depois que você paga suas dívidas e você faz todo esse passo a passo aqui, o que sobra você vai poder financiar sua casa, o seu carro e gastar, sei lá, com uma viagem, com qualquer outra coisa que você queira, tá? Portanto, que você invista todos os meses, que você guarde 20% para investir todo mês e que você tenha a sua reserva de emergência. Isso aqui é essencial. Se você fizer isso aqui, eu lhe garanto que você vai poder financiar a sua casa, o seu carro ou fazer uma viagem. Fazendo assim, sua vida financeira não será prejudicada. E aqui, é, hoje, hoje no caso ontem, né, eu fui falar com um amigo meu que ele comprou um carro. Ele comprou um carro 2008, se não me engano, foi 2008, ano 2008. E aí ele entrou nesse buraco negro, né? Uma dívida meio que sem fim, assim, né? Porque foi o que aconteceu. Ele pegou esse carro, ele deu 10 mil de entrada e ele tava pagando R$ 1.000 por mês. Eu não sei onde foi que ele foi para esse carro, porque esse valor aí tá absurdo. Enfim, e aí eu fiz um exemplo aqui de que se ele pegar esse dinheiro e ele investisse, ao invés de ele gastar com, com esse carro que ele comprou, eu vou mostrar uma tabela aqui para vocês quanto ele teria.
no final de 4 anos. Então, leva em consideração aqui os 4 anos, pagando R$ 1.000. Leva em consideração aqui ao ano o IPVA, manutenção, renovação de documentos, seguro, acidente. Coloquei 6.000, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Pode ser muito mais do que isso. Então, eu levei em consideração aqui os 6.000 vezes os 4 anos, que ele vai gastar no mínimo, ele pode gastar até mais do que isso. Inclusive, ele gastou 2.000 e pouco para fazer o motor, que o motor bateu, né? Nós falamos aqui bateu, o motor danificou, ele teve que gastar R$ 2.000 e pouco. Fora o que ele já tinha gasto de gasolina, de pneu, entre outras coisas, né? E aí nós vamos pegar uma tabela aqui que eu criei. Deixa eu trazer aqui para vocês. Aqui. E o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar aqui o, os 10.000 que ele deu de entrada, levando em consideração os 6 anos que ele iria, os 4 anos que ele iria pagar, iria ter não é nenhuma dívida, ele iria ter esse custo de 6.000 ao ano com manutenção, renovação, então leva em consideração os 6.000 vezes 4, né? Mais os 10.000 que ele deu de entrada. Então aqui daria 34.000, né? E aí 24 mais os 10.000. Então a gente vai colocar aqui, ó, 34.000, tá? Aqui a parcela do carro que ele paga, que ele pagava, e aqui a porcentagem de 10% que a gente consegue isso aqui tranquilamente na área de investimento. Então, no final de 4 anos, ele teria 111.040 reais e 60 centavos. A renda anual dele seria de 11.104 reais e isso aqui é mensal, isso aqui é o investimento, tá, pessoal? Com 10%. Isso ao ano, tá? Ele teria um rendimento fazendo esse investimento aqui de R$ 925 por mês. Então, se você parar para pensar, ele fazendo esse investimento aqui no primeiro ano, ele teria R$ 421 mensais. Isso é um ativo, não é um passivo. Então, o dinheiro dele estaria trabalhando para ele. Tá? No segundo ano, ele teria R$ 573 ao ano. E aí vai. E no final de tudo, ele teria R$ 111. Então, o que é que acontece? Você, parando para pensar, seria melhor estar com esses 111.000 ao longo de 4 anos ou estar pagando R$ 1.000 no carro, fora os problemas que ele iria dar. Eu prefiro investir. 4 anos passavam voando. E no final de tudo, você poderia pagar a mensalidade de um carro com esse valor. E um carro novo, não um carro usado. E seu dinheiro estaria aqui rendendo a parcela do seu carro. E aí dá para você entender que isso é um ativo, não um passivo. Eu não peguei os meus 34.000 ou os 10.000 que ele deu lá, que nós bem sabemos que a entrada que a gente dá não vale de nada. Essa entrada meio que ela some no ar. Você dá 10.000 e no final aqueles 10.000 somem. É tanta taxa que você pagar, tantos juros, que no final ela some. Então, se ele pega esses 10.000 que ele deu de entrada, levando em consideração os 4 anos, gastando no mínimo 6.000 ali por ano no carro, com todas aquelas taxas e manutenção, e questão de PVA, e ele começa a aplicar isso,
ele teria um rendimento todo mês de 421, depois no final teria um rendimento de 925. E isso vai criando uma bola de neve, sabe? Vai só vai aumentando. Porque se ele tem esse valor aqui, aí ele soma mais esse valor próximo mês. E aí vai aumentando. Aí soma outro valor, com mais esse valor já não vai ser mais o mesmo no final de cada ano, né? E no final de cada mês. Vai sempre aumentando. E com isso você consegue é, criar o seu primeiro ativo, né? Vamos supor que você começasse com R$ 1.000 aqui. Iria investir 1.000 e aqui teria que fazer uns outros cálculos aqui, porque não seria mais 10%, né? Seria um valor de acordo com a sua ação que você comprou, que a gente chama de dividend yield, né? Dividend yield, que é o que ele te dá de retorno em cada ação que você comprou ou cada fundo imobiliário. Então, esse aqui é só um exemplo, tá, pessoal, de como o investimento vale mais a pena do que você pegar seu dinheiro e gastar em um passivo. Imagina aí uma pessoa que compra uma casa e vai passar 20 anos pagando. Se ela conseguir juntar 10, colocando em 10 anos, vamos colocar aqui que ela consegue colocar, ela está com valor de entrada, sei lá, de R$ 20.000, um exemplo, e ela vai pagar aqui, sei lá, R$ 800. E aí a gente consegue colocar em cima de 10% aqui, que isso aqui é bem possível. No final ela vai ter R$ 78.000. Estou colocando 4 anos, tá? Não 10. A gente poderia fazer aqui com 10. E todo mês ela vai ter esse rendimento aqui, ó. Eu prefiro pegar o meu dinheiro e ter um rendimento mensal de 10, 15, R$ 20, que não é fácil de você conseguir durante o mês para vender alguma coisa. Até, sei lá, você vai vender uma água, uma pouco negócio, mas tipo, você começa a entender que você só fez investir. Você não precisa estar na rua oferecendo um produto a uma pessoa, né? Às vezes você fica o dia inteiro ali e não consegue vender quase nada. E aqui você está investindo seu dinheiro e ele está dando retorno e vai criando uma bola de neve. E você tem que pensar o seguinte: se esse mês eu conseguir colocar R$ 800, um exemplo, tá? E se 800 me rendeu, dá só um exemplo aqui, R$ 10. Então no mês que vem eu vou ter 1.610, que é os 800 que estava lá, mais R$ 10 que me rendeu, mais os 800 do próximo mês. E aí você vai adicionando, vai adicionando. Aí aqui você adiciona mais 800 e aí vai criando uma bola de neve. E daqui a 4, 5 anos você já tem a mentalidade de investimento, sabe? Você já sabe quanto você vai gastar no mês, quanto você vai separar para investir, quanto está lhe rendendo por mês e a cada mês vai aumentando aquele valor. Então, nos meus próximos vídeos, eu vou tentar trazer os primeiros passos, tá? De como a gente vai, como nós vamos é, entender cada tipo de FIIs, né? Tem FIIs, tem os REITs, tem CDB, tem CDI, né? Tem a taxa Selic. Eu vou explicar essas outras partes para vocês. Então, na nossa conclusão aqui, o que é que acontece? Para a gente finalizar aqui, as pessoas não abrem mão de nada. Tudo é gastar. Ela não consegue parar para economizar. Tipo, a gente não deve pensar no momento em carro, em casa de luxo,
em casa, né, em luxo no caso, porque a gente ainda não criou nossa liberdade financeira. A gente tem que aprender a cuidar do pouco dinheiro que a gente tem. Quando esse dinheiro começar a rentabilizar, né, no caso virar um ativo, que a gente tiver aquela mentalidade de investir todo mês, de guardar 20%, de cuidar do nosso dinheiro, então a gente vai poder fazer as outras coisas que a gente quer. Quer comprar um carro, financiar uma casa, viajar, entendeu? E o que é que acontece aqui? Às vezes nossos pais nem são culpados disso. Muitas das vezes, né? Porque ele teve a criação dos avós, né, dos pais dele, dos seus avós no caso, e aí seus pais passam para você e você vai provavelmente passar para o seu filho. Mas se você a partir de hoje começa a criar uma mentalidade de ficar rico, uma liberdade financeira, por mais que seu filho queira fazer uma faculdade, queira ir para qualquer outra área, ele vai aprender isso. Então, quando ele começar a ganhar dinheiro, ele vai querer criar sua própria liberdade financeira, sabe? Então, é um paradigma que a gente tem que quebrar, a gente tem que aprender. Isso aqui eu sei que não é ensinado nas escolas, eu sei que muitas pessoas ainda não têm conhecimento sobre isso aqui não é ensinado pra gente, mas que você está aqui e que você vai passar isso para os seus filhos, e seus filhos vai passar por netos e assim vai. Então eu dei uma pesquisada aqui sobre quantidade de pessoas que começaram a fazer investimento. E aí eu vi aqui ó, que aumentou 11,5. Esse aqui foi atualizado há uma semana, tá? Tá aqui, ó. Há uma semana atrás, dia 26 de 11 de 2024. Então, ele fala aqui que o volume de investimentos das pessoas físicas apresentou um crescimento de 11,5 e em setembro deste ano, quando comparado ao de dezembro do ano passado, somando 7,22 trilhões. A informa a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, a Ambima, ou Ambima, né? Ambima, a Ambima. No caso, a gente vê aqui que o número de investidores aumentou, né? E que as pessoas estão mais atentas a essa liberdade financeira. Então, vem aquela outra pergunta, né? Se não agora, então quando? Quando é que você vai começar a criar sua liberdade financeira? Eu tenho certeza que você não quer trabalhar pro resto da vida. Então, a liberdade financeira nos proporciona isso. Nos proporciona trabalhar até um certo tempo e depois que você consegue criar sua liberdade financeira, que seu dinheiro vira um ativo, que você entende sobre o que você está fazendo, e aí você vai poder aproveitar mais com sua família, com seus filhos, vai poder viajar mais, vai poder respirar mais, ter uma qualidade de vida melhor. Às vezes você não tem um plano de saúde, você vai conseguir pagar um plano de saúde. E a liberdade financeira, ela lhe proporciona tudo isso. Ah, Tiago, mas eu não tenho 1.000 reais, não tenho 10 mil, não tenho 100 mil. Comece com 50, comece com 100. O importante é que você comece, porque não é a quantidade, é a mentalidade. É você criar essa mentalidade de começar a investir, de entender, sabe? Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a pesquisar, estudar, comprei cursos, comprei livros, compro livros, inclusive estou esperando chegar mais livros, trazer um conteúdo melhor para vocês. Então, estou esperando para uns 3 livros
Então eu comecei a investir, comecei a tirar, vou tirar R$ 100 esse mês, vou comprar uns 3 livros aqui, vou comprar um curso aqui, porque futuramente eu vou mostrar como é que está a minha carteira para vocês, vou mostrar meus investimentos, no que é que eu estou investindo, o que é que eu estou fazendo. E quando eu comecei, com quanto eu comecei a guardar tudo, sabe? Eu vou mostrar todo o processo passo a passo. Então, recomendo aqui para vocês o livro lá, O Médico da Babilônia, não é caro. É um livro simples de ler, tá? Mas que você vai entender muita coisa. E depois eu recomendo o Pai Rico, Pai Pobre. Agradeço aí você ter dedicado seu tempo. Espero ter lhe ajudado e estou ansioso para gravar o próximo vídeo para vocês. Se vocês puderem compartilhar, deixem seu like aí, se inscrevam no canal, que isso aí vai ajudar a crescer, né, o canal. E eu vou parar por aqui. E é isso, pessoal. Fui, valeu e comecem a ter essa mentalidade rica, seja com o valor que você tiver, tá? Então, até a próxima. Fui.